Bom, então, bom dia a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Na verdade, eu recebi uma mensagem da irmã Vera, pedindo que eu ajudasse. E aí, no início, eu estava até com receio de não dar conta, porque muita coisa, aí o tempo também era um pouco corrido, mas, por fim, eu rezei, pedi a Deus, se Ele quisesse que eu estivesse aqui com vocês nesta manhã, que Ele me mostrasse. E daí, então, ontem, acho que até ontem, né, que eu dei resposta para eles. Demorou um pouquinho, mas eu dei resposta finalmente. Mas eu estava confiante que era assim desde o início. Muito bom. Então, eu vou apresentar logo depois desse slide, mas o que fui chamado para falar para vocês, na verdade, é uma partilha. Porque alguém fala, porque às vezes conhece mais, eu nem tanto, e às vezes muito pouco. É por isso eu vim partilhar com vocês o que eu consegui aprender desses dois pontos aqui, nesse documento que vocês estão estudando. Então, a minha tarefa hoje é partilhar com você o que eu aprendi ao ler, aprofundar, sobretudo, só esses 2 pontos, ligando com o tema que o Samuel me deu, que é os pobres na Bíblia. Muito bom. Então, eu sou Frater Rosário. Aqui a minha comunidade, as pessoas que moram comigo, exceto o Padre Vinícius. O Padre Vinícius é o capelão da minha congregação aqui no Brasil. O que trabalha talvez assim, né, ligado a vocês, é o Frater Dominicus. Deixa ele estar aqui atrás, que ajuda lá na fazenda de Caná há pouco tempo. Ele, começou a ajudar vocês lá na fazenda de Caná. Então, eu sou de uma congregação chamada Frateres de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. Então, quando eu ouvi dizer que eu vim aqui na fazenda de Caná, tendo hoje, né, até ela questionou, a Maria não está vendo, mas ela está lá com mãos abertas e olhos fixos, né, em nós que estamos aqui. Então, todos nós somos, né, filhos dessa mãe querida. A minha congregação chama Frateres, tem uma razão para isso. Frater significa irmão. E a minha congregação, desde alguns anos depois da sua fundação, o fundador optou por colocar somente uma congregação de fratres, que significa uma congregação dos irmãos. Ou seja, nós não temos sacerdote, e caso alguém de nós quer ser, né, sacerdote, tem que deixar a congregação e procurar uma outra congregação. Então, a minha congregação é uma congregação dos irmãos. Isso não significa que lá no início não teve padre desse, né, a sua fundação. Na verdade, teve há alguns anos. Só que o fundador, embora ele é muito rígido, mas parece que ele tem uma visão muito para o futuro. Ele queria que, por exemplo, sentasse à mesa, todo mundo sentasse na mesa. Se for para levantar, todo mundo levantasse. Ele não queria que alguém tenha um lugar mais elevado, outros mais baixos. É por isso, no processo, no encaminhamento da congregação, ele fala, eu não quero dessa forma. Eu queria que todo mundo sentasse à mesma mesa, comesse a mesma comida. Por isso, a congregação é uma Frateres de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia. E a nossa espiritualidade é fraternidade e misericórdia. Ou seja, a gente vive numa comunidade como irmãos e a gente trabalha com essa visão de misericórdia. Por isso, São Vicente, como o nosso padroeiro das nossas obras sociais. Então, a gente trabalha nessa linha. A congregação foi fundada lá na Holanda, hoje não pode chamar mais Holanda, chama Países Baixos, lá em 1844. E aí espalhou pelo mundo, chegou ao Brasil em 1960. Depois, 62, 63, os fratres fixaram, né, aqui no Colégio Padre Eustáquio, a antiga casa do Padre Eustáquio. Então, aquela casa ali era dos padres. A nossa congregação veio ao Brasil a convite
da Congregação dos Sagrados Corações, né, onde o Padre Oswaldo faz parte. E aí, então ali se instalou os fráteres, começou, né, o colégio, o ginásio era, né, começou pela Congregação dos Sagrados Corações, depois repassou para nós. Então a gente começou ali, depois a construção do Colégio Padre Eustáquio como todo, mas até 2020, 2021, a congregação avaliou e pensou que se caminhar sozinho não dava conta, devido às mudanças do tempo, a diminuição do membro da congregação e outras razões. Procuramos, né, a parceria. Então hoje o prédio ainda é nosso, mas quem administra em termos administrativos e pedagógicos são os irmãos maristas. A gente escolheu essa congregação porque eles têm o mesmo carisma que nós. Ou seja, desde o início a congregação nasceu para trabalhar com a questão da educação. Por isso, essa escolha, né, aos irmãos que também trabalham na parte da educação. E aí a congregação está presente na África, na Ásia, na Europa e aqui no Brasil. Esteve também nos Estados Unidos há algum tempo, no Coração, né, lá no Caribe. Na verdade, os frades que vieram para cá eram enviados para Coração, depois vieram para cá assim que terminou a missão lá. Então, daí então a congregação faz parte, né, está presente aqui no Brasil desde 1960 já. Talvez as pessoas mais famosas que são conhecidas do bairro, um deles é o Frater Nicásio, que faleceu o ano passado. Frater Nicásio, Frater Adrianos, Frater Cristino, Teodoros, os mais velhos, né? Hoje, nessa geração, só falta o Frater Henrique, que é da minha comunidade, mas ele mora durante a semana lá em Igarapé para cuidar da casa de retiro e também da sede de pastoral carcerária. Então, ele só vem aqui em Belo Horizonte nos finais de semana. Então, eu acho que isso um pouco sobre a minha congregação. E eu, talvez vocês notam, né, meu sotaque é meio diferente, porque eu não sou brasileiro, sou timorense, de Timor-Leste. Estou aqui no Brasil desde 2013. Eu vim ao Brasil como missão de estudante. Depois, 2018, 2019, quando eu terminei meu estudo, o superior-geral falou que precisava alguém ficar aqui. Então, eu falei, beleza, eu posso ficar aqui. Então, por isso, eu estou aqui. E hoje, eu, em parte, né, da congregação daqui do Brasil, eu estou mais na parte das finanças e administração. Depois da mudança do colégio, quer dizer, a entrega do colégio, nós precisamos criar, né, a administração um pouco independente. Então, a gente toma conta e hoje eu estou nessa frente, cuidando, né, da parte administrativa e um pouco das finanças. Esse é quem sou eu e a minha congregação. E, além de mim, eu trouxe também essa amiguinha aqui, que eu gosto muito, falo, observo, depois eu vejo que alguém está pescando, né? Diz os brasileiros, quando começar a pescar, e aí eu mando ela buscar alguém, para que vocês possam prestar atenção, porque com esse clima de chuva vai bem, o sol esquenta um pouquinho, e aí o corpo complica, e aí que o bicho pega. Então eu trouxe essa amiguinha. Eu espero que ninguém vai me processar caso essa aqui acerta em alguma testa, ombro, porque eu acho que não dói. Mas só para vocês saberem que ela está comigo. E a cor de rosa tem uma razão, porque hoje eu vim aqui, a Nossa Senhora de Canaã, eu vi que o vestido, né, o vestimento dela rosa, por isso eu escolhi a rosa para combinar com a roupa dela. Dizem que as mulheres, quando se vestem assim, coloca de uma forma que combina, né? Desde o sapato, aí vai subindo, ou desde o cabelo até o pé, tem que ser muito bem combinado. Por isso eu trouxe rosa, pensando, embora eu não tinha certeza de que o vestido dela era rosa, mas quando eu entrei, falei, escolhi certa a amiga que veio comigo. Bom, então esse sou eu. Vamos lá então. Antes de entrar propriamente no que eu vou falar com vocês, na verdade, o que eu vou falar, eu vou tentar fazer um percurso para chegar no final, a gente trata daqueles 2 números que foram propostos a mim. Então, nós vamos fazer um percurso para chegar lá. Primeiro de tudo, a mim, do pouco tempo, da pouca experiência que eu tenho, eu entendo que todos nós
o nosso ser, por natureza, nós somos seres incompletos, imperfeitos e dependentes. Ou seja, eu sou uma pequena parte. E dentro dessa pequena parte, eu ainda mais o outro eu. O que significa isso? A nossa vida é atravessada de várias questões. Podemos dizer amplamente questões antropológicas, sociais, históricas, políticas. Ou seja, ao estar aqui, eu carrego comigo um passado, uma história, uma visão política, uma questão social que veio comigo. E assim como cada um de vocês. E nesses atravessamentos, nessas questões que nos contribuem, pode também nos atrapalha. E aí eu vou também, eu e o outro. Esse outro pode ser a própria natureza, que são as plantas, árvores e tudo mais, os animais, mas também pode ser o que é semelhante a mim. Então, queira você ou não, nós temos essa ligação. E não é somente uma visão qualquer. Mais para frente, vou mostrar para vocês que isso, em termos teológicos, é muito profundo nessa questão. E depois, eu e Deus. Porque a nossa existência, por si só, cada um de nós carrega no nosso coração, na nossa essência, o próprio Deus. Eu trouxe aqui uma imagem, quem sabe essa imagem aqui refere a qual imagem que é? Vamos ver se vocês lembram, é muito famosa. É uma história até da América Latina, assim. Ninguém? Propositalmente eu tirei o nome, porque acredito que vocês notam, né? Se vocês viram a imagem de Nossa Senhora de Caná, ela está com as mãos, né, abertas. E essa imagem também tem mais ou menos. Uma mulher tem as mãos, né? Depois as pernas. No meio dela tem muitas coisas. Lembra qual a imagem que é? Não. Em Peru? Não. Também não. É uma questão não tão religiosa, mas também mais natureza. Mas tem outro nome para isso. Pachamama. Eu não trouxe por causa de uma mulher abraçando, né, nesse sentido. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem é que nós somos correlacionados. Ou seja, nós temos alguém que nos abraça, nos cuida. Então, essa mãe aqui não é só uma mulher qualquer, mas aquele Deus que nos cuida, aquele que nos abraça, nos acolhe. Então, por isso, por natureza, nós somos seres incompletos, imperfeitos e dependentes. Agora, o perigo disso é que essa incompletude, essa imperfeição, essa dependência nos persegue até o fim da nossa vida. Eu tive um professor que diz o seguinte: nós humanos, enquanto a gente estiver vivo, nós nunca seremos saciados por qualquer coisa. Ou às vezes a pessoa, por mais rico que a pessoa seja, por mais sucesso, por mais a pessoa ter assim muito dinheiro, nunca vai saciar o desejo, a vontade de certas coisas. Por exemplo, eu for ao shopping, compro um celular de última geração, hoje. Se amanhã eu for de novo, eu vejo outro, já sente a vontade, o desejo de ter também aquele celular. E aí que está o perigo. Quando Deus criou o universo lá no Gênesis, uma coisa que no decorrer do tempo a gente vê que houve um desvio de interpretação quando Deus diz o seguinte: agora que nós criamos, a gente criou todas as coisas, eu preciso criar alguém ou um ser que é semelhante ou igual, né, à minha imagem,
para que ele possa dominar aqueles animais no mar e depois os pássaros, né, que voam ao céu. Quando ele entregou essa palavra de dominação, na verdade tem a ver com o cuidado. Não é a dominação que nós entendemos. Por ser incompleto, por ser imperfeito, por ser dependente, nós vamos procurando meios para a gente tentar usar essa dominação. Opa! Tranquilo, né? Eu acho que é café. A culpa é do café. A culpa é do café. Garanta aí. Mas então, como eu estava dizendo, no decorrer do tempo a gente usa de uma forma e aí causa aquela divisão. Deus quer que a gente cuide, mas nós nos desviamos daquele. Se os dois seres que foram criados, eu não coloco aqui a culpa do homem e da mulher, nada disso. Eu só queria dizer o seguinte: se os dois seres escutassem Deus para cuidasse aquele que estava no paraíso, talvez nós não teríamos aquele pecado original. Mas eles estavam querendo interpretar de uma forma que se igualar a Deus, escutando o outro ser que não tem nada a ver com Deus. E aí todos nós carrega isso conosco. Então, essa imperfeição, essa incompletude, essa dependente, nos gera várias questões. E daí que entra aquele tema que nós vamos ver agora, que toda essa questão nos divide de uma forma, nos separa de uma forma que a gente, se fizesse, né, quisesse fazer do jeito que Deus queria, não teria tantas pessoas daquilo que hoje nós vimos na sociedade. Além disso, eu queria que a gente pensasse também que somos todos pobres, pois tudo é do Criador, nada é nosso. Um exemplo muito clássico, muito simples. Por mais sucesso que uma família por mais rica que uma família o filho nasce, não trouxe nada. E por mais rico, por mais sucesso que a pessoa quando ela morre, também não leva nada, a não ser aquela roupa no corpo. A diferença entre o nascimento e a morte é que nós, ao longo do tempo, a gente criou, ou pelo menos teve uma dignidade de nos cobrir com um pedaço de pano, e daí a gente morre daquela forma. Ou seja, tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, é de Deus. Só que nós usamos de uma forma errada, alguns acumulam de tal forma que os outros faltassem, né, para os outros. Se a gente partilhasse, entendesse aquela dominação como um cuidado que Deus passou para nós, talvez a gente não teria tanto problema aí no mundo. Bom, tendo isso em mente, agora eu vou tentar levar vocês para o tema, né, os pobres no Antigo Testamento, mas eu não vou entrar de uma forma mais detalhada, porque é um tema muito complexo, muito profundo, então eu vou tentar acumular em pequenos tópicos. E aí a tarefa de cada uma de vocês, ao chegar em casa ou ao fazer um percurso, procura relacionar, ao ler a Bíblia, sobretudo, procura relacionar, identificar esses pequenos grupos dentro da Bíblia. Porque se a gente fala os pobres no Antigo Testamento, são muitos livros e muitos conteúdos, então não vai dar tempo de a gente estudar isso aqui. Então, a minha tarefa é mostrar para vocês a forma de topicalizar para que vocês, ao ler o Antigo Testamento, vocês possam, né, pelo menos identificar algumas coisas que eu vou falar para vocês. Então, os pobres no Antigo Testamento. Como eu disse, eu vou tentar mostrar para vocês algumas topicalizações. Então, o primeiro tópico
Na verdade, tem outros bem primeiro, mas eu queria colocar esse aqui o primeiro. Então, pobres economicamente. Quem são esses pobres? São aqueles que não possuem terra, recursos ou meios de subsistência estáveis. Lá no Antigo Testamento, eles não tinham dinheiro como nós temos hoje. Aquele povo, né, que viviam a sobrevivência, a vida deles, e com a colheita da terra, a criação de animais, ou seja, não tem aquele dinheiro que nós temos hoje. Então, a vida deles é plantar, colher, comer, só que aí depois chega outras questões que atrapalham. Na minha cultura, ainda tem essa parte de tem terra para plantar, colher, depois comer. A minha família, a minha mãe, a gente não depende do supermercado. Ou seja, para nós, tem dinheiro ou não faz muita diferença. Quando faz diferença quando a gente quer, né, comprar uma blusa, uma calça nova no Natal. Aí a gente procura. Mas tirando isso, a minha mãe ela planta mandioca, batata, milho, depois colhe, guarda uma parte, come outra parte, dá outra parte para os filhos. E aí o ano vai acontecendo dessa forma, rodando dessa forma. Então, tem um dinheiro ou não? Para nós, sim, tem o que comer. A água não é igual aqui, né? Puxa de um lugar para cá. A água vai diretamente na ponte, mora no mato de café. Então, isso não faz muita diferença para nós. Então, o povo do Antigo Testamento também eram pobres, né, da questão da econômica, porque alguns não possuem terra. E depois, em Israel, a terra era a base da sobrevivência. Quem perdia tornava-se vulneráveis. Então, como eu falei, a terra era a base, né, principal. Depois disso, agricultores endividados. Então, quando você não possui terra, aí você trabalha, né, aluga a terra para coleta, para comer. Aí, quando você não consegue pagar, e com certeza você é endividado dessa forma. E junto a isso, aqueles trabalhadores diaristas, né, um ao outro, e como a nossa realidade também hoje ainda tem esse conteúdo diarista, trabalha, não ganha muita coisa, então acaba zerando essa questão. Então, pessoas que dependiam de esmolas ou outras colheitas também. Então, esse é o primeiro tópico sobre pobres economicamente. Depois vem outro, pobres como grupo social vulnerável. Isso também hoje, na nossa realidade, ainda é muito comum. No Antigo Testamento, frequentemente, associa os pobres a outros grupos frágeis. Viúvas. Por que viúvas? Aí nós precisamos, então, entender um pouco a questão cultural. Aquela época é uma cultura patriarcal. Os homens se consideravam mais fortes. Então, uma mulher que é viúva, que não tem marido, o que pode acontecer? Muitas coisas que nós podemos imaginar. E contando que, na época, também não tinha acesso fácil à polícia, nem civil, nem militar, talvez não existia. Cada um dependia nem do seu tribo. Quem tem mais força, às vezes, acumulava muita coisa, ou tem muitas esposas. Então, imagina, uma pessoa que sem marido, viúva, aí se torna muito vulnerável. Então, esse grupo era considerado também pobre, porque quando você tem marido, você é isolado, vive aí. E depois, órfãos, também a mesma coisa. Mesmo menino ou menina, quando é órfão, não tinha, né, creche e tudo mais, então, imagina. E a minha congregação nasceu por causa dessa questão de órfãos. Nos Países Baixos, naquela época, começou a entrar na cidade que chama Tilburg, a fábrica de têxtil. E então os pais trabalhavam muito, os filhos eram largados. Então, órfãos aqui pode ser aqueles que trabalham muito, deixam os filhos largados, ou podem ser aqueles que os pais, por alguma razão, foram mortos ou morreram, e daí deixaram os filhos. Depois, os estrangeiros. Esse tema aqui é muito interessante. O estrangeiro hoje, quando você for para um país, dependendo, você consegue sobreviver tranquilamente. Só que na época não. Porque a divisão de tribo era muito claro.
falar de onde você vem, isso representa a sua identidade. Até a sua formação por causa do lugar que você é. Por isso, na época de Jesus, separava os samaritanos, os galileus. Então, esses grupos aí, por quê? De onde eu venho, isso representa toda a minha identidade. E dependendo da situação, eu não sou bem-vindo, eu não sou bem recebido num grupo. Então, por isso, os estrangeiros não eram muito fáceis. Mas ainda quando você faz parte daquele tribo que não é muito conhecida ou tem uma reputação assim ruim, e aí que você assim, então por isso esse grupo entra. E esses grupos aparecem junto, né, repetidamente na lei, por exemplo, no Deuteronômio, mostrando que a pobreza também é a falta de proteção social. E proteção social hoje talvez fica mais claro, mas na época não. Quando você faz, não é da interesse de quem está no poder, aí que você é perdido mesmo. Além disso, tem esse tipo de pobreza, pobres oprimidos ou injustiçados. E nessa questão, podemos dizer que a questão de corrupção, infelizmente, não é só de hoje. Então, o profeta Amós, condena os que vendem o justo por prata. Aí eu não preciso esclarecer essa questão. E depois, o Isaías critica líderes que negam justiça aos necessitados. Aqui, o pobre é vítima de injustiça estrutural. Até aqui ficou claro? Tem alguma pergunta, alguns questionamentos, contribuições? Sim, essa sim. Sim. Infelizmente, então por isso é que essa questão ainda permanece até agora. Você queria falar alguma coisa? É. Você fala dependentes do supermercado? Ah, sim. Entendi. É porque na época tinha aquela divisão, né, de tribos. No Israel é comum você encontrar tribo. Quando é mais forte, sobrevive. Quando você é fraco, aí você perde alguma coisa. Então a dominação, a história, por exemplo, da dominação, podemos ver, né? Se você é fraco, aí o mais forte dominando, então pegava tudo. Essa aqui dá para acompanhar, tranquilo? E aí, como eu disse, não existia supermercados. Ou seja, uma família tem uma parte para plantar, para colher e depois comer. Então, ao não ter a terra para você plantar e colher, igual hoje, por exemplo, vamos pensar naquela época onde teve manifestação e não chega caminhão no supermercado. Ou seja, você não tem nada a comer. E a realidade deles é um pouco diferente. Além dessas questões, a terra, a seca. Então, assim, pouco que você consegue produzir, isso já é muitas graças que você recebe. Então, dessa forma, ao faltar do pouco que você consegue, isso afeta de uma forma que, assim, a sobrevivência em si compromete muitas coisas. Isso. Então, tá aí as questões, né, como você mesmo citou, climáticos, a situação da terra, adubo e tudo mais para gerar nessa parte. E como todos nós sabemos, dependendo, né, onde a gente nasce, essas questões nos afetam de uma ou de outra forma.
Por exemplo, aqui no Brasil, acredito que tem umas partes que a pessoa consegue plantar, outras partes nem tanto. Então, isso também, na realidade deles, é muito claro essa questão. Por isso que, ao faltar, ao não ter terra, ou você sobrevive de uma forma, ou tem que trabalhar, presta trabalho, né, para alguém, para você sobrevive. E talvez na época você não ganha por dinheiro, talvez ganha por você produz, e aí pouco o seu patrão vai dar daquilo pouco para a sua sobrevivência, por não ter dinheiro. Embora a questão de prata e ouro era muito comum, mas isso já é outro nível da pessoa que tem essa questão. A senhora quer falar alguma coisa? Tá. Ficou claro essa parte? Muito bom. Outro grupo no Antigo Testamento é pobres, humildes diante de Deus. Essa questão também é uma questão que nós precisamos entender em duas formas. Porque quando se fala de pobres, a gente pensa logo no material. Mas tem outro lado. Por exemplo, eu tive uma experiência de conversar com uma família muito rica, um casal muito rico. Aí eles tiveram alguma dificuldade, depois veio conversar comigo. Fiz muitas perguntas, várias coisas, aí foi partilhando, conversando, eles começaram a partilhar. Nós temos 3 casas, 2 são alugadas e uma é num lugar muito chique, num lugar assim considerável classe média alta, então nós ganhamos um aluguel muito bom. Meu marido tem uma empresa, a mulher é professora universitária, então assim, a nossa condição de vida é muito boa, mas nós estamos sentindo falta de uma coisa, ou seja, tudo isso não está nos saciando, e nós não estamos sabendo o que está faltando para nós. E aí, conversando, no fundo, aquele material não preenchia. Ou seja, eles não só têm, tem material, mas tem uma pobreza em termos espiritual. Então, quando a gente trata dessa pobreza, tem alguns que são tão pobre, que não tem outra coisa a recorrer a não ser a Deus. Mas, na outra realidade, que a pessoa tem muito, mas é pobre espiritualmente. Então, na época também tem esses grupos. Por isso que talvez, pelo menos essa é uma visão meu, eu pelo menos constituí essa visão através dos meus pesquisas, estudos. Então, quando uma vez estava num retiro, um jovem levantou e falou o seguinte: se Deus é o amor e tão bom, por que Ele escolheu só um povo? Afinal, onde que está a bondade nisso? Por isso na Bíblia fala povo escolhido. E os outros não foram escolhidos, não? Não foram criados por Ele? Por exemplo, nós estamos aqui um grupo, Deus vai escolher só uma pessoa. E os outros? Aí essa pergunta me faz pensar muito. Eu falei, é verdade, por um lado. Aí eu fui procurando. As respostas que eu achei para mim é o seguinte: Deus, quando nos criou, Ele nos ama tanto que Ele deu uma coisa muito valorosa, a questão de liberdade. Para mim, a liberdade é uma coisa muito valiosa, mas dependendo de que forma você utiliza. Que aí tem vários conceitos a respeito da liberdade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu fosse Deus, se eu queria que um casal, um cara fizesse aquilo, eu chego lá e falo assim, vai e faça, senão eu pego de volta a sua vida. Mas Deus não. Ele nos ama tanto que Ele deu até escolha. Quem que tem essa toda bondade? Para exemplificar disso, quando a Maria, a jovenzinha, estava lá tranquila, como se não tivesse nada, de repente apareceu um anjo. E se fosse, mais uma vez, se fosse eu, Deus mandava anjo, eu falei, eu queria que você fosse a mãe do meu filho, e pronto, não quero discussão. Só que Deus não mandou o anjo, ainda conversa com aquela menina. Perguntou, conversou, discutiu.
com a Maria. A Maria ainda pergunta, mas como é que é isso? Eu não tenho idade para isso. Se alguém ficar sabendo, eu vou me apedrejar, assim, lá fora. Então, não quero isso. Só que ela tem uma fé, confiança muito grande, que o anjo fala, não, mas não é assim que funciona. Deus vai arrumar tudo para você. Então, por fim, ela aceitou. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Para alguns, aquela discussão entre Maria e anjo é somente uma conversa. Mas para aqueles, que queiram aprofundar um pouco mais, entrar na parte teológica, é algo muito profundo. Como eu disse, mais uma vez, se eu fosse Deus, eu falo, não, você faz isso e pronto, mas Deus não. Então, Deus nos ama tanto que Ele nos deu até escolha. E aí, voltando para aquela pergunta, Ele escolheu aqueles que permanecem nele. Se a gente voltasse um pouco na história, tinha muitos reinos. E Deus que nós temos, é um Deus misterioso. É um Deus místico. E aí que gera mais perigo ainda. A pessoa na época queria que algo palpável, porque eles vieram para todo lado os reinos com o seu rei. Tem alguém que os conduza. Agora Deus mandava os profetas, é a pessoa que estava no meio deles. Então, o Jesus disse, o profeta não faz milagre na sua própria comunidade, na sua própria terra. Isso já acontecia lá no Antigo Testamento. Então, por isso veio os reis Salomão, Davi. Mas antes disso, eles queriam que tivesse rei. Então, o que acontece? Eles vão também criando os deuses. Ou seja, você escolheu aquele. Se você escolheu uma parte, você não escolheu Deus. Então, por isso, a escolha de Deus pelo povo escolhido, por aquele povo, permaneceu firme e forte no caminho de Deus. Ficou claro essa parte? Não sei se é isso que, pelo menos, eu achei, para responder. Claro que ainda tem outras coisas, mas, resumidamente, eu respondi àquele jovem dessa forma. Então, voltando para os pobres nem humildes diante de Deus, então tem esses dois tipos. Então nós temos em alguns textos, que tratam do pobre, por exemplo, nos Salmos 34, esse pobre clamou e o Senhor ouviu. O pobre pode ser, mais uma vez, aqueles que realmente não tem ninguém a recorrer e a não ser a Deus, e também tem aqueles que têm, mas continua com humildade, recorrendo a Deus. E nesse sentido, a pobreza pode expressar confiança e submissão a Deus. Então, eu acho que são 4, 5 pontos que eu tentei topicalizar para a gente ver quais são tipos de pobrezas que nós podemos ver lá no Antigo Testamento. Falando do pobre, o que significa etimologicamente a palavra pobre? Alguém sabe? Não? Pobre, na sua origem, é quando você não é ausência, mas quando você não tem alguma coisa, ou seja, falta alguma coisa, ou pode ser que você também tem pouca coisa, o sentido de pobreza. E com essa falta, a gente recorre a Deus ou a alguns que nos dá a segurança. Então, esses são os tópicos. E aí, eu queria trazer também alguns pontos no Novo Testamento, para a gente ver um pouco a respeito, porque trata-se quase a mesma coisa, só que acrescentar alguns pontos muito importantes para essa questão de pobres na Bíblia. O primeiro de tudo, eu queria que vocês observassem essa imagem, esse é um presépio. No Novo Testamento, a questão de pobre começa com o próprio Deus. Jesus, ao nascer, conta a história que Maria e José saíram, indo para registrar lá na cidade lá, chega no meio do caminho, a Maria queria dar à luz.
Então eles procuravam, né, a hospedaria e tudo mais, só que como é época de festa, como às vezes carnaval aqui em BH, não tem nem hotel para botar todo mundo. Aí o que acontece? Na época também é igual. Na festa na cidade, eles vão e ocupavam hospedarias, todas as hospedarias são ocupadas. Então o que acontece? Jesus, ele nasce e depois dormiu numa manjedoura ao lado dos animais, dos mais simples. Vocês acham que essa história por si só dessa forma ou tem algo por trás disso? Algo mais por trás disso. Aí mais uma vez mostra o amor de Deus para conosco. Ele nos ama tanto que mais uma vez esse se humilha, vem igual nós e até abaixa de uma forma para nos ajudar. E por isso ele nasceu não numa hospedaria, mas no lugar dos animais. Imagina, alguns de nós hoje que se diz filho de reis, o Messias enviado, e aí você vai nascer exatamente no lugar desse, como é que a pessoa pensa a respeito de você? Esse também é um ensinamento para que a gente pensar a diferença entre a compreensão do amor que nós temos, da justiça, de outras questões políticas e sociais hoje, com a política e social que o Cristo trouxe para nós. Então, às vezes, a gente permanece somente a questão política e social, que a gente foi moldado para isso. Mas nós esquecemos. E a maioria das vezes, a gente for ler a Bíblia com essa visão na mente. A gente não procura o que tem para além disso. Além daquelas questões que hoje eu tratei, né, viúvas, órfãos, estrangeiros, no Novo Testamento a gente acrescenta os doentes, pecadores públicos, e os órfãos nós já tratamos, estrangeiros também nós tratamos, marginalizados religiosos. Os doentes na época de Jesus via como um castigo de Deus. Mas isso tem uma razão histórica e questão social. Eles não tinham hospitais, não tinham médicos, não tinham especialistas que dizer, nossa, essa aqui é lepra, nós vamos ter que tratar de uma forma. Essa aqui é dengue, nós vamos ter que tratar com esse remédio. Eles não tinham. Então, o que acontece? Eles falam, não, esse é castigo de Deus, então vamos excluir eles daqui. Então, automaticamente, essas pessoas se entram também nesses pobres, excluídos. E os outros, hoje eu já falei para vocês essa questão. Agora, a questão principal, qual é a ação de Deus diante de tudo isso? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus estava sempre presente. E onde é que Ele está presente? Como é que Ele se faz presente? Ele ouviu o clamor do povo. Ele salvou o povo e caminha junto com o povo. Ele sempre estava presente. Aí que está o segredo, talvez. Deus sempre vai estar sempre presente conosco. Mas cabe a cada um de nós a perceber e a anotar a presença dele no meio de nós. O exemplo mais claro disso é o caminho de Emaús. Quando os dois, esperavam que Jesus fosse de uma outra forma, esperavam que eles conseguissem, de uma outra forma, só que aí, mais uma vez, Jesus faz de uma outra forma. Então o que acontece? Todo mundo sai perdido, fugiu da cidade. E os dois pensavam que estavam sozinhos. Por isso, em alguma parte, falou o seguinte, eles estavam como se fossem olhos vendados, cegos, não vê. Mas Jesus estava lá, caminhando com eles, falando com eles. Chega o momento, quando partilha o pão, eles notaram. Só que não sabiam. O percurso todo eles estavam com Deus. Então é dessa forma que Deus estava naquele povo e conosco, que a gente escolha a caminhar com Ele. Mas, mais uma vez, com essa liberdade, com a escolha que Ele deu para nós, cabe a cada um de nós a perceber ou não. Ele está sempre presente. Na hora que você chama, Ele ouve e te atende. E claro que não é com o seu tempo, tem com o tempo dele. Se você obriga ele, ele fala, eu não estou nem aí.
Então, pede e espera no tempo de Deus. A campanha de fraternidade trouxe uma coisa muito interessante para nós, que a gente procura ajuda àqueles que precisam. Eu não trouxe o cartaz todo, eu recortei somente essa imagem aqui. Se vocês prestassem atenção, bom, antes disso, o contexto dessa imagem, para quem já teve contato com a campanha de fraternidade, talvez repetitivo, mas para quem ainda não teve a oportunidade de saber. Então, essa imagem é feita por um escultor canadense. Ele, por acaso, passou por um lugar, viu um mendigo, dormiu num banco, igualzinho esse aqui, então ele foi fazer essa escultura. Só que aí, ao fazer essa escultura, a gente precisa trazer em consideração qual é que a história desse escultor. Ele é católico, muito religioso, então ele falou, eu vou fazer diferente. Então, se vocês observam bem, essa imagem aqui, basicamente um mendigo que estava dormindo no banco, pode ser numa praça, num beirado de rua, pode ser qualquer lugar. Mas aí, alguns detalhes chamam a atenção. Primeiro, coberto de cobertura, mas não tem rosto. Aí depois, quando você vai perpassando, alguém realmente gente mesmo, por detalhes, nos levam a isso. Só que quando você vai descendo, você vê uma marca aqui nas pernas. E aí a pergunta, quem que está dormindo aqui? Quem que está dormindo aqui? É o próprio Deus, o próprio Cristo. Ou seja, Deus estava sempre presente e disfarça. A fazenda de Caná faz um trabalho muito bonito. Eu já estive lá algumas vezes, visita, depois outra vez eu fui fazer celebração de palavra para o pessoal de lá. A gente vê o brilho daquilo que nós estamos fazendo no trabalho. Agora, claro que nós não podemos dizer que tudo que nós fazemos lá é suficiente, porque não depende só de nós. Eles também precisam contribuir. Porque, caso contrário, a gente ajuda, mas se a própria pessoa, como eu disse, Deus está presente através de cada um de nós. Agora, cabe à pessoa a decidir, a caminhar daquilo que a gente é escolhido, enviado a fazer, porque senão a gente não consegue. Agora, se a gente vai descer mais um pouco, tem um espaço vazio. Essa é para quê? Para cada um de nós, que estende a nossa mão para essas pessoas. Ou seja, ele está ali. Cabe a você, cabe a mim, assentar ou não, para escutar, para dar um conforto, para um abraço. Então, a questão de pobreza não é só material. Pobre de abraço, pobre de escuta, pobre simplesmente sentar no lado, segura na mão. O marido e mulher, quando tem momentos difíceis, basta você sentar no lado, não precisa falar muito, que isso ajuda. Não precisa perguntar, só pelo olhar você já sabe que a pessoa está precisando. Então a pobreza em si é muito mais que isso. E daí, outra pergunta, o que eu tenho a ver com isso? O que vocês que estão aqui têm a ver com isso? Às vezes a gente ainda disse, isso é problema do poder público, tarefa de políticas públicas, falta de compromisso do governo, etc, etc, etc. Só que no fundo, nós, talvez eu escrevi errado, mas nós fazemos parte, sim. Fazemos parte, sim. Ou seja, tenho tudo a ver com isso. Porque aquele que sofre é um pedaço de mim que está sofrendo. O São Basílio, ele diz o seguinte, o pão que tu retens pertence ao faminto. O manto que guarda no armário é de quem está nu. Os sapatos que apodrecem em tua casa pertencem ao descalço. O dinheiro que tens enterrado é do necessitado. O que significa isso? Lá no Gênesis, quando Deus criou nós humanos, Ele nos criou através do barro. Aí depois, Ele soprou nas nossas narinas para que nós tornássemos um ser vivente. Depois disso, Ele vê que o Adão estava sozinho, veio o Adão dormiu e tirar uma costela.
O que significa tirar uma costela? A primeira questão é tirar do meio para dizer que não é um mais inteligente que o outro, nem mais básico que o outro. Ou seja, o que está no meu lado, a minha parceira, o meu parceiro, nós somos iguais. Feito da mesma carne, do mesmo osso, e por aí vai. A outra questão, quando Deus nos criou dessa forma, é para dizer que nós somos ligados um ao outro. Queira você ou não, aquele morador que está ali, aquele drogado que a gente ajuda, não é diferente de nós. Nós somos interligados, quer você ou não. Imagina, o tomate que chega à sua mesa, a mostarda ou alface que chega à sua mesa. Caso você saia aqui na rua e ofende alguém, você não sabe se aquela pessoa contribui no trânsito. Quando passar no caminhão com alface, com tomate, às vezes ele deu um passo para o caminhão possa passar, para que o tomate e a alface não estraga. Chega no supermercado que para cada um de nós possa usar. Porque julgar é muito fácil. Mas perceber essas pequenas coisas é só para quem assim presta atenção. O pão que chega à nossa mesa, também, para não atrasar, aquele que trabalha para fazer pão, talvez alguém passou ele na frente, alguém deixou ele passar primeiro para que ele chegue mais rápido na padaria para fazer o pão, para a gente ir lá comprar e a gente come. Porque se ele atrasar, a gente ainda xinga ainda a pessoa, se não agradece por aquele. Ou seja, quer você ou não, nós somos interligados. Amar a Deus, amar o próximo. Não podemos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. Voltando para essa passagem que eu citei agora. Quando Deus nos criou, Ele soprou nas nossas narinas. E com isso, nos tornou um ser vivente. O sopro significa espírito. A palavra Espírito Santo, na sua etimologia, significa sopro, vento. Então, a nossa essência, o que tem dentro de nós, não há outra coisa a não ser o próprio Deus. Foi Ele que soprou para que a gente se tornasse um ser vivente. Então, assim, não há outra coisa a não ser, eu amo aquele que é igual a mim para amar a Deus. Um teólogo diz o seguinte: é impossível você amar a Deus sem amar o seu próximo. Não tem caminho para isso. Só você pode amar a Deus através do seu amor pelo seu próximo. Então, esse trabalho pelos pobres é essa questão aí. Nós estamos praticando esse mandamento que o Cristo deixou para nós. Sim, é dele. Isso. Pois é. Aí eu queria voltar para concluir esse raciocínio da seguinte forma. Por isso que hoje eu coloquei. Às vezes a gente pensa que é o poder do governo, o poder de tal. Mas e nós? Aí, mais uma vez, eu ia concluir com aquele que falou. A gente faz a nossa parte. Agora, cabe à pessoa a utilizar bem aquilo que nós conseguimos, pelo menos, ajudar a tal pessoa. Então, eu queria exatamente concluir a minha ideia com essa aí. Ou seja, a gente pensa esses lados, mas nós precisamos também fazer a nossa parte desse sentido. Bom, hoje ele já levantou, né? A outra coisa, a missão da igreja nesse trabalho. Então, trabalha e apoia. Não tem esse aqui, né? Os necessitados. O trabalho e o apoio aos necessitados faz parte da missão da igreja. Não é apenas uma questão social e política, mas é também, mais radicalmente, uma questão de fé. É uma dimensão fundamental da missão evangelizadora da igreja. Hoje eu falei para vocês que nós somos interligados. E essa ligação tem a ver com a nossa essência. A essência que eu disse, né? Aquele que Deus soprou em nós. Então, não é somente eu estou ajudando o outro, mas também eu estou fazendo, né? Amando o outro como a mim mesmo, igual a questão da fé que nós falamos agora. A outra questão faz parte do ensinamento da prática. É João Paulo II que disse. Faz parte do ensinamento e da prática mais antiga da igreja a convicção de estar obrigada, por vocação, ela própria, os seus ministros e cada um dos seus membros, a aliviar, ou seja, a igreja tem a vocação de aliviar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só como supérfluo, mas também como o necessário.
Então, eu acho que foram essas que eu queria trazer para vocês. Espero, né, possa contribuir para que a reflexão de vocês sejam assim, né, possa dar frutos no dia de hoje. Obrigado. Eu quero